Bom, a minha palestra vai ser sobre Elixir. Antes de mais nada, quantos aqui, pelo menos, já ouviram falar sobre Elixir? Já ouviram falar? Quantos já programam em Elixir? Alguns. Perfeito. Então, a ideia da palestra é muito simples. Eu vou tentar demonstrar na prática o que o Renan acabou de falar sobre toda a teoria de programação funcional. Vamos tentar entender qual o valor de tudo isso agora. Obrigado, Nando. Bom, para começar, meu nome é Fábio Akita. Eu vou rapidamente das introduções, mais conhecido como Akita on Rails. Organizo a RubyConf Brasil em São Paulo. Inclusive, a gente acabou de confirmar a 9ª RubyConf Brasil para o ano que vem, dias 23 e 24 de setembro. Então, ano que vem já está garantido. O evento, a gente esse ano mudou bastante o foco dele para falar não só de Ruby, mas de todas as outras linguagens em ascensão hoje em dia, Elixir sendo uma delas. Eu também sou cofundador de uma empresa chamada CodeMiner. A CodeMiner trabalha principalmente com projetos Ruby on Rails, Brasil e exterior. A gente tem mais de 50 funcionários em 6 escritórios trabalhando com projetos Brasil e exterior. Então, a ideia nossa é trabalhar projetos Ruby on Rails principalmente, não só Rails, mas também todas as tecnologias front-end que o pessoal usa hoje em dia, desde Backbone, React e assim por diante. E focando agora em novas tecnologias também. Tem uma galera interessada em Go, tem uma galera interessada em Elixir. Agradeço muito ao Renan por ter feito essa palestra antes da minha, porque quer dizer que eu posso correr com a introdução sem ter que me perder muito tempo, e eu vou poder resumir uns 4 slides de uma vez só e chegar à seguinte conclusão. Que nem ele falou no começo da palestra dele, até o final dos anos 90, começo do século 21, a gente tinha uma forma de programar. Faça o software, ano que vem vai funcionar mais rápido, troca a CPU e já era. Depois de 2000, 2001, a gente acabou com essa mamata, porque a última vez que a gente teve um grande salto de gigahertz foi com 1 GHz em 2001. Depois disso, a gente deveria já estar no 10 GHz, a gente não está ainda no 10 GHz, estamos no 3 no máximo. O que aconteceu é que a gente gerou multicore. Agora, para resolver multicore, a maioria deve ter ouvido falar de programação com threads, multithreading. E multithreading, foi de novo o que o Renan explicou, posso passar toda a explicação de threads, é sensacional, mas eu vou dizer uma coisa, não usem threads. A best practice de threads é não use threads. Ninguém sabe usar threads. Todo mundo faz porcaria quando usa threads. Ninguém sabe programar multithreads. Ninguém sabe o que é um lock, ninguém sabe o que é um mutex, ninguém sabe como sincronizar a mutabilidade de dados, ninguém sabe. Os melhores programadores do mundo não sabem e eles falam não use. Então não use. Aí você fala, beleza, porque esse negócio de threads também é coisa de javeiro, pessoal de .NET, porque a gente sabe qual é a solução de todos os problemas. Eventos, certo? Callbacks, async. Quantos aqui programam em Node? Alguns. A maioria deve ter ouvido no mínimo falar JavaScript, Node, callback, async, e a gente descobre também que não é essas maravilhas todas. Programar com callbacks, programar com evento é uma péssima ideia também. Funciona, como threads, mas é uma péssima ideia. E essa ideia, além de tudo, não é nova. Porque essa solução começou a aparecer em 99. É uma coisa velha, é o problema do C10K. A partir dali, se criou a infraestrutura nos sistemas operacionais, EPO, I/O ports e assim por diante, que permite coisas como Node, ou Tornado em Python antes dele, ou Twisted em Python antes dele, ou o NIO do Java e assim por diante. Isso dito, vamos direto ao assunto. Node. Isso aqui eu resolvi colocar um pequeno teste só para mostrar o que todo mundo está acostumado a ouvir hoje em dia. Vou subir aqui um Express. Primeiro, o Hello World do Express do Node. É só uma página sendo renderizada por Node. No outro terminal tem o SIG para fazer a teste de carga, vou subir 8 conexões concorrentes com 200 requisições cada. Então, vou estar ali batendo nesse meu Node 1.600 hits. O que acontece? Beleza, é o que eu espero. Deu até uns errinhos ali. Terminou de rodar. Quase 10 segundos. Ainda deu uns erros. Então, vou rodar de novo só para garantir. Aqui o Node, o JavaScript ele é monothread e ele é monoprocesso. Eu tenho 8 cores nesse MacBook Pro rodando. Ele está consumindo uma CPU só. E está rodando até que bem. 1.600 requisições, rodando ali em 9, 10 segundos. Bom pra caramba. Certo? Se eu for fazer em thread, isso aqui ia ser meio lento.
Como é que funciona no mundo do Elixir? Então, Elixir é essa nova linguagem, que começou a surgir mais recentemente, está em desenvolvimento desde 2011, mais ou menos. A maioria que ouviu falar de Elixir, pelo menos ouviu falar que ele é construído em cima de uma outra linguagem antiga chamada Erlang, que é o que o Renan mencionou agora. E em cima do Elixir, esse ano, saiu tanto o Elixir 1.0, quanto um framework chamado Phoenix. Phoenix, que é Rails-like. Ele parece Rails, inclusive são desenvolvedores que são ex-Railers. Um dos grandes problemas no mundo de clone de Rails é neguinho fazendo clone de Rails sem nunca ter usado Rails. Pelo menos o Phoenix é bem feito. Com o Phoenix, o que acontece? Fazer o mesmo teste. É o mesmo tipo de aplicação, subindo um único templatezinho com um título e um parágrafo dentro dele. O Phoenix faz um pouquinho mais que o Express faz no Node. O que acontece? Então, eu vou rodar e ver o que acontece. Vai rodar, vai rodar. Notem algumas coisas interessantes. Aqui no log do Phoenix, ali rodou em 8 segundos. Pô, um pouquinho mais rápido que o Node. Não é tão grande coisa assim. Grande bosta, posso ficar no Node. Uma das coisas que você pode notar, rodando pela segunda vez aqui, a gente calcula o tempo de resposta do Phoenix, isso aqui parece grande, 168, não é milissegundos, tá? Isso aqui é nanosegundos, é um milionésimo de milissegundo. Então, aqui a gente começa a calcular, senão vai ficar muito feio fazer 0.001, certo? Que nem aparece aqui, né? 0.001. E ele roda mesmo 1.600 hits, nesse caso não deu nenhum erro, foi bonitinho, consumiu meus 8 CPUs, então eu falo, pô, devia ter sido 8 vezes mais rápido. Mas é ok. Agora, qual que é o grande problema do mundo de event loops e reactors? Vou fazer uma sacanagem aqui, vou abrir ali aquele meu express, vou colocar um sleep no meio do meu request. Considera no lugar do sleep, se eu tivesse que fazer algum processamento que demora algum tempo. O que acontece se eu vou rodar esse cara agora? Mesmo teste, só coloquei esse sleep antes de renderizar a página. Vamos rodar. Agora, só com uma conexão, com 10 requisições. Vai acontecer isso. Vai rodar o primeiro, vai rodar o segundo, vai rodar o terceiro, em sequência. Porque isso é monothread, porque isso é um event loop, porque isso é um reactor. Reactor é a forma mais rudimentar de você fazer multiprocessamento e multiconcorrência, onde você só pode suportar uma única thread. Esse é o jeito mais rudimentar, tem jeito melhor de fazer. Como é que o Phoenix se suporta se eu fizer a mesma coisa e colocar um sleep de 1 segundo no mesmo lugar? Rodando o mesmo teste, para uma conexão com 10 requisições, deu 2 segundos. Já voltou. Esse sleep não bloqueia. Ele não é um reactor. Ele tem a sync dentro dele, não é um reactor. Vamos brincar um pouco mais. Colocar 100. 100 também deu 2 segundos. 100 está muito fácil. Vamos colocar, então, duas simultâneos com 200. Vai demorar um pouquinho mais. 4 segundos. Não 10. Não é uma sequência de 10 requisições de 1 segundo, um atrás do outro, dando 10. É o tempo de rodar todos em paralelo, levando 1 segundo, em 2 cores. E aqui eu nem fiz o Erlang sair uma gota de suor. O Erlang, da forma como ele foi construído para uma coisa, e não é multiconcorrência, é baixa latência. E essa é a maior conquista do Erlang, eu vou dizer, seria conseguir criar um sistema de software que permite baixa latência. Existem várias formas de você fazer isso. Multithread é pesado de fazer. Você tem todo um esquema de context switch, onde o CPU tem que começar a executar uma thread, pausar a thread, salvar esse estado, pegar uma outra thread, continuar, parar de novo, voltar e fazer isso. Em vez de fazer isso no nível do sistema operacional, eu posso fazer isso no nível de um processo, em userland, e pegar um processozinho dentro do meu sistema e conseguir ter a habilidade de suspender e continuar esse processamento. Posso pegar uma função, aquele um sleep, pausar aquele sleep, porque eu vejo que ele está gastando tempo demais, e dar tempo para outro fazer e balancear entre os schedulers que eu tenho. Até onde eu consigo chegar com isso? Um teste recente feito dia 1º de novembro, se eu não me engano, começo de novembro, o Chris McCord, que é o criador do Phoenix, começou a tentar testar até onde vai o Phoenix. O Phoenix suporta WebSockets também, é default dele. Aí ele colocou numa máquina de 40 cores, 128 GB, um único processo, e aqui eu não estou subindo múltiplos processos para tentar maximizar a máquina, ele subiu todo um único processo,
dentro dele. Dentro desse um único processo, o Erlang ele detecta quantas CPUs você tem, ele sobe um scheduler com uma thread para cada CPU. Então, são 40 threads só rodando. Com 128 GB de RAM, ele só foi parado pelo limite do sistema operacional, que é esse limit. Isso são 2 milhões de clientes WebSockets pendurados num único processo. Agora a gente está começando a brincar. Nesse mês, eu passei um tempo estudando um pouco mais a fundo o Elixir. Isso resultou em 11 blog posts em 28 dias. Foi bastante coisa que eu tive que fazer para entender de fato. E eu quero passar em 30 minutos o que é o principal. Dentro desse principal, vamos entender quais são alguns dos cases que a gente tem. A Elixir é novo, então não tem tantos grandes cases assim. Porém, o Erlang em si é velho. O Erlang tem 30 anos, que nem o Renan falou, 86, faz bastante tempo. Então, o principal case dele é no mundo de telecoms. Telecoms é onde ele nasceu, é para isso que ele foi feito. Eu não posso ter lag em ligação telefônica, eu não posso ter um stop the world do garbage collector tentando parar, ou estou dando uma pausa do garbage collector. Espera aí que depois eu conecto sua ligação. Que bosta, não posso fazer isso. O sistema da British Telecom, que é o maior case em Inglaterra, é o que da onde surgiu a disponibilidade, mito, o Holy Grail da disponibilidade, que são os pontos 99999, 7 noves depois do ponto de disponibilidade. Uma falha em uma única vez em múltiplo ano. Da forma como o Erlang foi feito, eu posso manter ele de pé, dar hot swap de código novo em execução, sem tornar o sistema corrupto, e eu não preciso ficar desligando e religando ele. Por causa desse tipo de característica, eu posso desenvolver outros sistemas que têm essas funcionalidades distribuídas de comunicação de mensagens e muitos milhões de clientes conectados. Um dos grandes exemplos open source é o eJabberD, que é o daemon de Jabber, protocolo XMPP. Então, hoje em dia, XMPP é muito mais ubíquito, em 10 anos atrás não era. Então, você tem hoje em dia WhatsApp, você tem Facebook Messenger, todo mundo usa alguma forma de XMPP por trás. E, normalmente, eles começam a fazer usando o eJabberD. League of Legends, por exemplo, quem joga LoL, o chat dele, 70 milhões de usuários, roda em cima de um sistema com eJabberD. O Facebook Messenger começou num hackathon em 2007, se não me engano, e eles começaram com o eJabberD, hoje em dia deve ter o próprio deles. O WhatsApp também começou com o eJabberD. Por isso que tem o case, o pessoal fala de WhatsApp hoje em dia, que foi comprado por 19 bilhões, de repente todo mundo sabe o que é Erlang. O WhatsApp, ele consegue manter uma estrutura super enxuta porque utiliza esse tipo de sistema que leva até o limite da máquina aonde eu posso ir. Então, quem usa WhatsApp sabe que isso funciona. Outros grandes exemplos, você tem o Riak, que é um banco de dados NoSQL, foi feito para ser altamente distribuído, vale a pena dar uma olhada, e o RabbitMQ, que é um dos melhores sistemas de fila que você vai ter, também feito usando as funcionalidades de alta distribuição e alta concorrência. E múltiplos outros cases que você vai encontrar, normalmente que envolvem sistemas de telecom, que envolvem sistemas financeiros, sistemas de mensagens, qualquer lugar que você precisa de altíssima concorrência e tolerância a falhas, é onde você vai encontrar o Erlang. Com 30 anos de Erlang e todas essas características que eu acabei de falar, você deveria estar surpreso. Por que eu nunca ouvi falar dessa bosta chamada Erlang? Por que ninguém fala isso para mim? Por causa disso. Aí você olha para o Erlang, aí você começa a notar, beleza, indentação, ok, aí tem ponto e vírgula, tem vírgulas, tem vírgula no final do end, tem uns pontos, tem aqui uma interrogação fazendo não sei o quê, tem um monte de chave que eu não sei para que serve. Fudeu, eu não consigo entender esta merda. É o cão chupando manga. Não tem outro jeito de descrever essa desgraça. Apesar disso, o Erlang criou a sua credibilidade em cima de sistemas tolerantes à falha. É feio pra caramba, mas aonde realmente precisa, eu vou fazer o sacrifício de entender essa desgraça, porque realmente precisa. Ele é tão bom que gerou um paper, ficou muito conhecido, do Joe Armstrong, que é o criador do Erlang, onde ele descreve essa ideia de software com erro. A gente sempre parte do princípio que, se você programar direito, vai funcionar legal. Se você não colocar um sleep no meio do seu node, ele não vai bloquear o reactor, se você programar direito. Então, a gente parte da premissa que todo mundo segue boas práticas, todo mundo é muito educado, entende a situação, vai fazer as convenções corretas. Não vai.
99% dos programadores vai fazer merda. Então, vamos partir não do princípio de que vou fazer um sistema onde, se o cara fizer boas práticas, vai sair direto. Vamos fazer um sistema onde eu sei que ele vai fazer merda, e dando merda, o que eu faço para não destruir meu sistema? Então, isso é tolerância à falha. Então, eu parto de outra premissa. E vamos começar de um básico, só para esquentar e mostrar do que esse tal de Erlang e Elixir é capaz. Para começar o básico, 2 terminais. No primeiro terminal eu vou subir um console de Elixir, é que nem um REPL qualquer de Ruby, Python e assim por diante, com um nome, ali em cima eu coloquei Fábio, aqui embaixo eu coloquei Akita e um cookie que depois eu explico. Aí eu tenho um Node, implementado do jeito certo, com uma lista que está vazia, dos 2 lados, e aqui no Node de cima eu vou dar um ping para o endereço de baixo, o Akita@MacBook Pro, que é o que apareceu aqui, dei um ping, devolveu um pong, muito simples. O que eu tenho na lista agora? Ambos sabem a presença um do outro. Acabou. É essa conexão, isso é handshake, acabou de conectar 2 nodes. Conectei 2 nodes, o que eu posso fazer? Primeiro eu vou fazer um módulo, isso é assim que a gente faz módulo em Elixir, def módulo, toda função tem que estar dentro do módulo em Elixir. Então eu crio um módulo chamado greet, uma funçãozinha chamada say, que recebe uma mensagem, e vou printar um string, assim que faz concatenação de string, e até aqui parece Ruby. Simples pra caramba, da onde ele veio, eu vou dizer veio de mim mesmo.self, esse monte de número é a representação binária desse módulo, e aqui embaixo eu vou fazer um Remote Procedure Call, RPC, porque isso não é novo, isso é velho, é 86, vou chamar aquele server de cima, o nó de cima, que é o Fábio, que é esse cara aqui, pedindo o módulo greeting, a função say e o argumento word. Acabou. Acabei de fazer chamada remota. Só. Esse é o aquecimento. Fazendo isso, eu já criei aqui localmente 2 nós que falam na mesma rede. E se eu quiser fazer na internet? Eu troco ele de sname, coloco @um IP ou qualquer fully qualified name, e eu posso colocar um domínio ou qualquer coisa do tipo. Aqui embaixo coloco o mesmo IP também, troco de sname, coloco um arroba. Se tivessem 2 máquinas separadas numa rede separada, eu poderia fazer dessa forma. Subiu, vou dar o mesmo ping de baixo para cima. Dando esse ping, ambos agora sabem que o outro existe, ele devolve um pong, se não tivesse acessível, devolver um pang, só essa diferença. E a partir daí está conectado os 2 nodes. É por isso que Jabberd usa essa porcaria, é por isso que RabbitMQ usa essa porcaria, é por isso que React usa, e é isso que ele vai fazer lá atrás. Node.connect, conectou, acabou. Não preciso fazer mais nada, é só. Isso é o começo. Isso é built-in peer-to-peer networking. Eu não tenho single point of failure, eu posso fazer um ring de nodes, eu posso fazer todos eles coordenarem entre si sem muita dificuldade. Isso dito, vamos começar então um basicozinho, só para mostrar um pouco da sintaxe. Vamos subir de novo, fazer uma variável. Uma variável, a gente estava falando de imutável e tudo mais. Eu tenho ali variável igual a 20, fazer um módulo, só para ver se realmente funciona da forma como eu esperaria que qualquer linguagem sana deveria fazer. Então eu coloco ali dentro da função a igual a 40, vou imprimir. O a continua sendo 20 aqui em cima. Se eu chamar essa função, teste.teste, aliás, parênteses é opcional, porque deveria ser, volta 40, mas o a de fora continua sendo 20. De fora, eu posso mudar a variável, isso chama rebinding, eu posso fazer rebound da variável, ou eu posso só fazer um match. Esse igual não é só assignment, ele é uma expressão de verdade, onde esquerda e direita tem que ser igual. Para a esquerda ser igual à direita, B tem que ser igual a 1, C tem que ser igual a 3. É isso que ele está fazendo aqui. O efeito prático é que isso se torna uma decomposição. E eu posso criar um padrão, por exemplo, um átomo OK, recebendo uma mensagem, e igualando com esse outro lado. Para isso ser verdade, essa mensagem tem que ser igual ao word. Por isso que fica igual. E aí eu faço uma decomposição. E eu posso fazer isso com uma estrutura maior. Colocar aqui um keyword list, colocar uma variável que eu não tenho ainda, e eu posso colocar aqui dentro uma segunda expressão que tem que ser igual. Para ser verdade, message tem que ser igual ao word. Isso é pattern matching. Pattern matching é uma das coisas que está no coração das linguagens funcionais, principalmente como Erlang, como Clojure e assim por diante. Pensa regular expressions, só que regular expressions é uma expressão regular com uma string, aqui é um pattern com uma estrutura. Eu posso fazer pattern matching de estrutura e decompor uma estrutura complexa. Pensa que isso é extremamente útil na hora que você precisa pegar um JSON enorme e decompor, por exemplo. É trivial de fazer. Isso é pattern matching. O que mais eu posso fazer com pattern matching? É só uma brincadeira de fazer estrutura? Não, vamos dar uma olhada no exemplo mais prático do que eu posso fazer. Então, limpo aqui esse console.
E vamos ver o que mais que eu posso fazer. Vou definir um novo módulo, de novo, o tal do greeting. Todo teste Hello World tem que ter um greeting. Aí eu faço um método chamado hello, que tem um pattern como argumento, que recebe uma keyword list, que tem um átomo chamado name, e vai ser uma variável dentro chamado name. E vou simplesmente concatenar ali dentro essa string. Vou fazer um segundo método igual, com a mesma aridade que a quantidade de argumentos, com um outro pattern de estrutura. Um recebe name, outro recebe last name. Inclusive, esse jeito de escrever e esse jeito de escrever é o mesmo. São dois jeitos diferentes de escrever a mesma coisa. E aqui embaixo, uma mensagem diferente, caso venha um átomo chamado last name. Aí eu vou pegar o last name, concatenar na string e beleza. Feito isso, já posso chamar o método. Então, módulo.method, esse é o formato. Ponho ali a minha estrutura, que é name e fab, ele faz o primeiro. E se eu fizer last name e colocar aqui, ele vai bater no segundo. Eu posso fazer múltiplos métodos, isso não é overloading de métodos, porque overloading seria quando tivesse múltiplos argumentos diferentes, quantidades diferentes, por exemplo, ou tipos diferentes. Aqui é o mesmo método, com a mesma aridade, mesma função, na verdade. Isso a gente chama de call by pattern. A gente está acostumado a fazer call by method, a gente está acostumado a ter uma tabela de métodos e buscar no índice de métodos qual método eu vou chamar. Aqui eu chamo por padrão. Em vez de fazer um único grande método que recebe um argumento genérico e dentro dele eu faço um monte de if, else para fazer alguma coisa, eu posso decompor em múltiplas funções, fica mais fácil de entender o que cada um faz. Além disso, agora vem a parte principal. Isso foi só para aquecer. Agora vem a parte mais importante. Dentro do Erlang e do Elixir, eu tenho uma segunda forma de rodar as coisas. Primeiro, vamos identificar quem eu sou. Self não é um objeto, é uma representação de um PID, é um Process ID. E eu posso mandar mensagens para um Process ID. Então, eu posso mandar uma mensagem para mim mesmo e eu dou flush. Flush tira o que tem no meu inbox. Todo processo tem um inbox, um mailbox. E eu posso ficar mandando mensagens. E eu posso bloquear até receber uma mensagem e identificar que mensagem veio e, baseado no que veio, fazer alguma ação. Então, eu tenho aqui uma construção muito simples, onde eu tenho processos, mailboxes e envio e recebimento de mensagens. Então, vamos criar agora um método, de novo, um say, que eu bloqueio quando eu chamo. Quando eu chamo say, ele vai bloquear aqui. Vai ficar esperando uma mensagem. Que vai estar nesse pattern. Eu vou esperar um pattern como esse. Vou pegar a decomposição, que é esse message, fazer a concatenação de novo, muito simples. E vou dar uma recursão nele mesmo. Não existe while e loop desse tipo em Erlang e Elixir. A loop é por recursão. Feito isso, eu tenho um módulo. Se eu chamar o método direto, ele vai bloquear tudo. Agora, eu posso chamar esse método dentro de um segundo processo. Para chamar um segundo processo, eu dou um spawn. Eu dou um spawn numa função anônima que vai executar a função say. Aí ele me devolve um PID, e eu posso checar que esse PID está vivo, porque ele está esperando uma mensagem, e eu posso mandar uma mensagem para aquele PID, dentro daquele pattern que eu tinha mandado. E ele me devolve uma resposta, dá um loop nele mesmo, uma recursão, bloqueia e fica esperando uma segunda mensagem. Recebeu, printa, bloqueia, porque ele chama ela mesma de novo, dentro daquele segundo processo. Então, a partir daqui, eu fico mandando mensagem, e ele é um serviço. É uma função que está dando recursão nela mesma, num processo separado, espera uma mensagem dentro do mailbox, que a gente chama de run queue, uma fila de execução. Essa run queue recebe a mensagem, dá um trigger naquele processo, naquele bloco de receive, recebe, checa se o padrão é aquele, executa uma ação e faz uma recursão nela mesma. Em Erlang, esse spawn gera uma coisa chamada processo. Uma outra linguagem disso, ele gera uma green thread. Então, eu tenho uma estruturinha dentro do único processo, dentro de uma única thread, um processo de execução interna chamada green thread. Não é uma thread real, é uma thread que fica dentro desse um processo. E tem um scheduler separado para isso. Eu tenho o scheduler do sistema operacional, onde ele faz multitarefa preemptiva no sistema operacional, e eu tenho um segundo scheduler do Erlang, que ele controla esses processinhos. Cada um daqueles processinhos, ele tem todas as características de uma corrotina. Uma especialização de corrotina é o que vocês talvez conheçam como fibers. Hoje em dia existe fibers em JavaScript, fibers em Ruby, onde eu posso, dentro da função da yield para fora, ele pausa a execução e alguém pode dar um resumo de volta. É assim que eu faço generators em Python, assim por diante.
com processos, o que mais que eu consigo fazer? Vamos ver que infraestrutura eu tenho à minha disposição dentro do Erlang. Então, eu posso ter um módulo chamado process, com uma série de métodos, eu posso listar os processos do sistema. Tem aqui 57 processos, se não me engano, 43 processos. Eu posso dar um count numa lista, isso é um módulo chamado enum do Elixir. Agora eu vou criar de novo um módulo, sempre criando um módulo, facinho. Vou criar agora um contador. Como é que eu mantenho um estado dentro de um processo se eu não tenho nada mutável? Eu posso receber um argumento, vou bloquear esperando uma mensagem com um PID, vou devolver para esse PID quem é o meu argumento N e vou dar uma recursão em mim mesmo com N mais 1. É só um contadorzinho besta que vai ficar fazendo ele mais 1 e chamando ele mesmo. Vou dar um spawn outra vez, vai gerar um segundo processo, começando com 10. Agora eu posso mandar uma mensagem nesse formato, que é uma tupla, com um read, e o meu PID desse console, que é o self, e ele vai devolver quem é a contagem atual. Se eu der flush, é o 10. Se eu der de novo, vai devolver agora um 11. Se eu der de novo essa mensagem, vai devolver um 12. E eu estou mantendo dentro daquele processo estado via recursão. Simples, é um conceito muito simples. Agora eu posso fazer um mapeamento num range de 1 até 100 mil, só para ver até onde eu posso ir. Então, tem ranges, que nem tem em Ruby. Números eu posso separar um milionésimo com underline. E dentro dessa lista, eu vou iterar por essa lista de 1 a 100 mil, pegando um item de cada vez, 1, 2, 3, 4, e vou dar um spawn naquela função de contador que vai ficar bloqueando nela mesma, 100 mil vezes. Tenta criar 100 mil threads e ver se sua máquina aguenta sem cair de joelho. Criei 100 mil threads. Vamos ver se tem 100 mil threads aqui. Vamos dar um count no process list. O process list 100.044. Tem aquele PID que eu criei antes, mais os 43 que tinha antes. Vamos checar se esses PIDs estão vivos. São processos que estão vivos. Faço um map de novo nessa lista de PIDs. Recebo um PID de cada vez, devolve true. Todos eles estão vivos, aguardando mensagens. Agora eu posso, além de tudo, posso matar esse processo. Eu posso forçar ele a morrer. Eu posso mandar uma mensagem que é kill. É como dar kill menos 9 num processo. O process list é como se fosse um PS no Linux. E aqui é um kill menos 9. Agora, se eu checar se está todo mundo vivo, está todo mundo morto. Se eu checar quantos processos existem no sistema agora, volta os 44. Com aquele primeiro PID ainda existente, eu posso até checar o primeiro spawn que eu dei está lá ainda. True está vivo, recebendo mensagem. Eu consigo criar processos e matar processos dentro de um processo só de Erlang. Então, eu tenho um processão chamado Erlang. Dentro dele, eu crio vários processinhos, ou green threads. Cada um desses processinhos, ele fica fazendo o trabalho dele, totalmente isolado um do outro. Um não tem efeito colateral sobre o outro, porque eles não compartilham nenhum tipo de estado. E o que tem dentro dele é estado imutável. Ele não prende um socket para fora, ele não prende nenhum ponteiro para outra estrutura, de tal maneira que se eu matar um processo, eu não torno o meu sistema corrompido, que é o que acontece em qualquer outro sistema, onde você dá um erro e eu tenho que tratar o erro. Esse conceito de poder agora, inclusive, mandar um kill, chama-se asynchronous exceptions. Isso é crucial. Guarda só isso se você quiser, porque nenhum outro sistema é capaz de fazer isso. É simplesmente impossível. Por que impossível? Porque todos os outros têm estado mutável. Toda vez que tem estado mutável, eu tenho uma árvore de dependência, não só da função rodando, mas de toda a estrutura atrelada a todos os valores que estão lá dentro. Se eu pegar em Go, por exemplo, Go aceita ponteiro para dentro. Eu não consigo matar um processo, uma Go rotina rodando. É impossível fazer isso. O Erlang é o único que consegue fazer asynchronous exception. A ideia é de fazer kill menos 9 num processo. E é extremamente importante fazer kill menos 9 num processo. Por quê? Então, agora a gente vai chegar na parte principal de tolerância à falha. Vamos fazer o mesmo exemplo, igualzinho, criar um módulo chamado full, com um contador lá dentro, igualzinho, que vai bloquear, de novo, esperando uma mensagem, naquele formato read de um PID, onde eu vou devolver para esse PID qual que é o número atual e vou dar uma recursão nele mesmo, n mais 1. Igualzinho. Só que agora eu vou fazer um segundo pattern que eu espero, um blá qualquer, que vai dar um raise numa exception. Um erro de programador como você faria hoje em dia. Deu um erro. O que acontece? Então, se eu der agora, subir esse contador, mesma coisa, estou dando spawn num processo,
checo se está vivo, bonitão, esperando uma mensagem. Posso mandar a mesma mensagem para pegar qual é o contador atual, read para self, devolve no meu mailbox, dou flush, tem 3. Está lá, bonitinho. Funcionando como antes. Só que ele espera uma segunda mensagem. O que eu posso fazer aqui esperando essa segunda mensagem? Vamos linkar o console, que é um processo, com aquele PID. Primeiro, existe esse conceito de linkar e monitorar um processo. Um processo pode linkar a outro. Qual a vantagem? Agora eu vou dar uma mensagem de kill -9, o tal dar um exit naquele PID, mandar a mensagem kill. Se eu der essa mensagem, essa coisa agora, o console IEX vai morrer. Mas eu posso dar um flag, eu posso setar o console, esse processo, para capturar esse exit. E a hora que eu mandar a mensagem BLA, que emula um erro de programação, o que vai acontecer? Aquele processo vai morrer. O processo morre. O processo morre e o processo que está linkado recebe no mailbox dele uma estrutura dizendo aonde morreu, como morreu. Morreu. Se eu tentar mandar, se eu olhar para o meu self, que sou eu mesmo, ele continua o mesmo PID. Nada aconteceu com esse processo. Eu consigo linkar processos e eu consigo saber o que acontece com o processo que eu criei. Eu tenho esse controle. E eu consigo, via pattern matching, extrair tudo o que aconteceu. Para onde mais eu posso ir? Vamos agora entender mais abertamente o que é o Erlang. Ele é um sistema operacional completo. Esse observer vem por default, é built-in. Erlang versão 18, ele reconhece meus 8 CPUs, ele tem uptime, porque não foi feito para cair. Ele tem esse máximo de processo que eu posso subir, ele pode ir até 16 bilhões, é o limite, se a máquina aguentar. Tem o run queue, que é aquele mailbox geral. Eu tenho a lista de processos, o PS lá, rodando, todos os processos do sistema. Eu tenho aqui CPU, memória, eu tenho um scheduler, que é uma thread em cada core do meu sistema, foi isso que eu falei, 8 cores, tem 8 threads e 8 schedulers, fazendo nada. Então, idles, esperando alguma coisa acontecer. Agora eu vou fazer aquela mesma coisa e vou fazer de novo, gerar os 100 mil processos. Gerei os 100 mil processos. Copy-paste fica mais rápido. Deu um spike em alguns schedulers, eles foram balanceando entre eles para criar os 100 mil, criou 100 mil, aí agora eu tenho 100 mil processos, mais os iniciais, criei. Mesma coisa, posso matar os processos, e eu tenho esse controle visual. Só em o único sistema que eu já vi algo parecido com isso, que instrumentação, seria num Java. O Java tem um bom sistema de instrumentação para ver o que acontece. Então eu consigo checar, caiu 100 mil, voltou aos 59, deu um spike aqui, ele matou todos os processos e mais, cada processo tem o seu próprio garbage collector. Não é um garbage collector global, é por processo. Ele não tem stop the world. Cada vez que ele para é minúsculo, porque é um processinho só. Agora eu vou fazer um módulo, até agora todos os módulos foram meio estúpidos, vou fazer um mais estúpido ainda. Vou fazer um módulo bem estúpido, que a única coisa que ele faz é receber um argumento com uma mensagem, ele vai dormir por um certo tempinho, 500 milissegundos, e imprimiu a mensagem, dá um loop nele mesmo, vai ficar repetindo a mesma mensagem de 500 em 500 milissegundos. Meio segundo vai ficar repetindo. Um método besta, só para fazer um repeat. Aí eu vou criar 2 processos, dar 2 spawns, com uma função anônima, assim que a gente faz função anônima, chamando aquele método com uma mensagem, que vai dar recursão nela mesma, e um segundo processo vai fazer a mesma coisa com outra mensagem. Só. Stupid, repeat. Pronto, vai começar agora, posso chamar o stupid.repeat, vai dar spawn nos 2 processos, que vai executar esse método recursivo, que de 500 milissegundos fica ali imprimindo coisa no console. Uma coisa besta. Isso é só para mostrar o que acontece dentro do observer. 2 schedulers começaram a mexer, no final ficou um scheduler só, fazendo o process switch entre cada um deles. Não está usando, por que não está usando um processo em cada thread? Porque ele sabe que não precisa, é ridículo isso, é bem estúpido. Ele não tenta usar threads a mais que não precisa, porque processadores modernos conseguem desligar cores caso eles não estejam sendo usados. Portanto, se você estivesse usando aleatoriamente todos eles, eu ia estar fritando o CPU à toa. Eu posso me desligar as outras 7 threads que não estão sendo usadas. A CPU faz isso sozinho, o Erlang respeita isso. Aí subiu memória, desceu memória, eu começo a dar spike, eu tenho um olhar em todo o sistema. Tudo isso que eu falei até agora, um processinho green thread, que tem um mailbox,
que se comunica recebendo mensagens e enviando mensagens, é o que mais ou menos todo mundo chama hoje em dia de atores. Então, alguma vez alguém ouviu falar de atores? Se alguém aqui é de Scala, ouviu falar de Akka. Akka é uma cópia do Erlang, por isso que chama atores também. Isso é atores, é só isso é atores. Essa infraestrutura de controle de processo. Mas a maioria para na parte que recebe mensagem. Recebeu mensagem, bloqueou, recebeu um pattern de mensagem, manda uma mensagem para outro processo, isso é um ator. Isso sozinho não é útil. Ele só é útil se eu posso agora criar threads, criar processos, linkar processos, monitorar processos, checar os erros desse processo e matar processo. Porque se eu não puder matar um processo, eu não tenho um sistema robusto. Qual é o principal? No Erlang não tem try-catch. Tem, mas a gente não usa. Eu consigo dar raise em alguma coisa. Eu não preciso, não é que eu não preciso, eu não devo usar try-catch em Erlang ou em Elixir. Try-catch é a pior construção que você pode usar. Ele é feito para sistemas rudimentares que não tem outra forma de tolerância à falha. Então, quando eu tenho um sistema de tolerância à falha, como funciona? Dá um erro num processo, morre. Deixa morrer. Porra, mas aí morreu, o que eu faço se morrer? Então agora vamos responder a essa pergunta. E aí vem todo o core do que é o Erlang. Eu vou criar um módulo, agora presta atenção, vai ter umas coisas meio novas. Eu vou criar um módulo chamado pilha. Pilha todo mundo sabe, é a coisa mais idiota do mundo. Eu tenho uma lista onde eu posso dar push num item e eu posso dar pop de um item. Subiu, primeiro que entrou é o último a sair. Acabou. Isso é um stack. Vou criar um stack. Para criar esse stack, mesma coisa, cria um módulo. No Elixir, eu tenho behaviors, e aqui eu vou importar um behavior chamado JServer. Pensa mixin de Ruby, incorporar funções. E eu vou criar callbacks, eu vou implementar callbacks. Quando esse JServer recebe uma mensagem chamada pop, ele vai chamar esse handle call, mandando o PID de quem chamou, e aqui eu estou decompondo o argumento que ele mandou, que é o estado desse JServer. É assim que eu decomponho uma lista. Eu tiro a cabeça da lista e esse é o resto. Devolvo a cabeça da lista e incorporo o resto como estado desse novo JServer. Se der um handle cast, eu posso mandar uma mensagem call, que é síncrona, ou uma mensagem cast, que é assíncrona, mandando entrar um novo item. Eu vou colocar esse item no topo da lista. Tem duas formas, foi isso que eu estava mostrando agora de fazer concatenação de array. Estou acrescentando o item na cabeça da lista e devolvendo para esse server. Agora eu posso fazer um pattern, onde eu vou receber um OK e o PID, quando eu der um start link num JServer que está neste módulo e dando início com este estado inicial. Esse é o hello. Devolver um PID. A partir daqui eu posso dar um call para esse PID, mandando mensagem pop. Ele cai nesse handle call, tira a cabeça da lista, devolve e a nova lista é a vazia, fica lá dentro. Eu posso agora mandar um cast para esse mesmo PID, mandando a mensagem push com o novo item, e agora ele vai pegar o estado atual e acrescentar dentro da lista. Simples, uma pilha. Uma coisa mais besta do mundo. Só que uma pilha meio feia. Né? Eu posso ficar agora dando pushes ali dentro, mandando mensagens. É assim que eu mando mensagens para um processo. É que nem eu estivesse fazendo tudo que eu fiz aqui, esse start link, é como se fosse aquele spawn e esse call é como se fosse aquele send. Só que em vez de eu fazer toda vez isso na mão, eu tenho uma infraestrutura por cima chamada JServer, que faz um monte de coisas por mim. Mas inicialmente pense que aquele mesmo spawn com aquele send. Isso dito, vamos melhorar um pouco esse stack. Como é que eu melhoro esse stack? Mesma coisa, vou dar copy-paste agora, igualzinho aquele handle call, handle cache, só que agora eu tenho duas APIs públicas, duas funções que recebe de novo um PID e vai fazer aquele mesmo JServer call. Só vai ficar mais bonitinho agora como é que isso funciona. Vou pegar um pattern de novo, para pegar o PID do start link, vai subir aquele stack com valor inicial aqui, um array de John, devolver o PID, posso agora chamar stack.push, não mais JServer.call, só que passando o PID de novo, vou mandando mensagem para ele. Ficou um pouquinho mais bonito como é a API atual. Vou dando push, vou dando pops ali dentro, mesma coisa, mesmo stack. Como é que eu posso ainda um pouquinho além? Tudo igual aqui embaixo, os mesmos handle call, handle cache, aquela APIzinha pública, mesmo JServer, só que agora eu tenho um cara chamado start link. Eu fiz agora ele conseguir startar ele mesmo e atrelar o PID ao nome do módulo stack. Então agora eu posso fazer, em vez de ser JServer start link, eu faço direto stack start link com um valor inicial. E eu posso fazer stack ponto
push do item só, esquece o PID. Internamente ele mapeou o PID, é o nome do módulo, e agora funciona o stack. Como está atrelado ao nome do módulo, só sobe um de cada vez. Eu tenho um stack rodando no sistema. E assim subiu um server. Tem um processo rodando. Isso é um serviço funcionando e essa API que eu uso. É assim que funciona todos os Gen servers dentro do Elixir. Posso checar agora os processos. Aqui está no final, aquele último PID que ele gerou com esse Gen Server. Agora eu quero extrair esse PID dessa lista. Essa é uma forma de extrair. Eu estou fazendo um pattern para extrair a cabeça da lista. Só que se eu pegar isso aqui, vai pegar esse primeiro cara. Eu não quero o primeiro cara, eu quero o último. Então eu vou reverter a lista de processos. Isso aqui é só um syntactic sugar, onde esse cara é o primeiro parâmetro do reverse. Agora eu pego esse primeiro cara e eu vou matar esse cara, porque é legal matar processo, porque isso aqui foi feito para morrer. Processo em Erlang foi feito para morrer. Eu posso matar. Matei. Agora, se eu der um stack.pop, vai dar erro. Vai dar erro. O que aconteceu? O PID morreu, não tem para onde mandar mensagem, dá bosta. O que eu faço com isso agora? Então, esse é o caso que acontece. Você fez um erro ali no seu stack, rodou, matou o processo, seu serviço caiu. É você recebendo uma ligação meia-noite para subir essa desgraça. Mas tem um jeito melhor. Em vez de você ter que ir lá e subir de novo, dar um novo start link nesse stack, agora vem a parte importante. Qual que é essa parte importante? A segunda coisa é um supervisor, não é a mesma coisa a mais. É um stack supervisor, só que é um boilerplate. É tudo igual sempre. Tem umas coisinhas a mais. Eu dou um start no supervisor, eu declaro uma lista de filhos que são workers, no caso aquele módulo stack com o valor inicial, e eu vou dizer que eu estou supervisionando esta lista com uma estratégia de restart one for one. Isso é um supervisor. Agora eu starto o supervisor. Stack Supervisor. Depois que eu subi o Supervisor e tem essa lista stack, eu posso já chamar o stack. O supervisor sobe o stack para mim. E o stack está funcionando. Continua funcionando. O que eu posso fazer agora? Vou pegar de novo o PID, o último PID, que provavelmente é o do Gen Server que subiu. Todo mundo já sabe o que eu vou fazer pegando esse PID. Certo? Só tem um motivo para pegar um PID hoje em dia. Já que os PIDs do sistema para chamar mensagem já estão incorporados ao Gen Server pelo nome do módulo, pego a lista, pego aquele head, vamos mandar um kill-9 naquele processo. Porque é legal mandar kill-9 no processo. Vou dar process exit, mandar um kill, devolve true, matei o processo 118. Posso checar se está vivo, aquele processo morreu, mas eu posso voltar a chamar o stack, deveria dar aquele erro. Continua chamando. Está funcionando. Por que está funcionando? Porque eu tenho um supervisor que está com um processo linkado àquele children, detectou que ele caiu e ele tem uma estratégia de one for one. Caiu por um children, sobe ele de novo. Se der um erro no meio do caminho, raise exception, eu não dou try catch. Eu deixo o raise estourar, ele vai matar o processo, o supervisor é notificado e ele toma uma ação que é, por exemplo, restartar. Se fosse uma lista de URLs e eu estava fazendo, por exemplo, um scrapping, estou lá fazendo com o meu Gen Server, item a item da lista. Um deles deu erro 500 e eu não tratei erro 500. Estoura o processo. O supervisor sobe, eu posso manter o estado num segundo serviço e eu volto a partir do próximo cara. E continuo. Não precisou de try catch. Eu mato o processo e volto. É assim que funciona o sistema de tolerância a falhas. E isso gera um modelo chamado árvore de supervisão, onde eu tenho esse papel de supervisor e supervisionado ou worker. Então, continua sendo tudo um processo, só que é um processo que usa um behavior chamado supervisor e um outro processo que usa um behavior chamado Gen Server, onde no behavior de supervisor eu declaro quem são os filhos e no de Gen Server ele é um serviço, fica funcionando. Ele caiu, o supervisor é quem tem que subir isso tudo de novo. Esse é o core do que a gente chama, vocês já devem ter talvez ouvido falar, de OTP, ou Open Telecom Platform. Quem fala de Erlang, normalmente fala Erlang já incorporando o OTP ou Erlang barra OTP. Erlang não existe sem OTP, OTP não existe sem Erlang. Não é opcional. Isso aqui não é um npm install que você faz. Ele vem. Você não tem escolha, você usa essa desgraça. Qual que é a vantagem de estar dentro da linguagem? Você não tem que escolher, ela está lá, você deve usar. Você espera que todo mundo vai usar. Não é o que você espera que alguém tem que adotar ainda. E OTP é um péssimo nome. Isso aqui é testamento de como programador é um péssimo animal para criar nome. Porque não é mais Open Telecom Platform. Isso aqui foi feito numa época para como é que eu faço uma infraestrutura de telecom que funciona tolerante à falha. OTP.
Agora não serve só para telecom, serve para qualquer coisa que tem tolerância à falha. A tolerância à falha vem porque cada coisa que eu desenvolvo roda num processo e esses processos morrem. Foda-se se morre. Deixa morrer. O supervisor está lá. O supervisor é um pedaço de código minúsculo, quase que você não mexe nele, porque a única função da vida dele é subir processo e derrubar processo, onde ele consegue supervisionar árvores de workers, onde um worker pode inclusive ser dependente do outro. Então eu mudo a estratégia. Em vez de ser one for one, manda restart all. Caso morre um worker, eu posso mandar matar todo mundo, subir todo mundo de novo. Nunca fica estado inconsistente nesse negócio. Mais do que só esse sistema de supervisors e workers, ele provê uma série de serviços que já vêm embutidos. Por exemplo, tem um troço chamado ETS, que é o Erlang Term Server, ou System, não lembro. Pensa main cache já pré-embutido dentro do sistema. E se de um processo eu precisar manter um estado, para quando ele morrer e subir, eu voltar àquele estado. Tem um serviço separado. Eu vou gravando nesse outro processo. Quando esse cara subir, eu peço para esse processo o estado. Isso chama ETS. Esse ETS é um main cachezinho, é um key value. Pensa um hashzinho que fica rodando em memória. Agora, e se eu precisar fazer esse hashzinho ir para disco? Tem o DETS, está no OTP também. E se eu precisar de um banco de dados com esquema, distribuído, tolerante à falha, etc., etc., para suportar tudo. Tem um banco chamado Minija, que é feito em cima desse ETS e é parte do OTP. Tudo isso já vem pré-instalado, já vem pré-embutido, isso sobe. Dentro daquele ambiente Elixir ou Erlang, eu já tenho acesso a todo esse serviço, só usar. Não tem que instalar nada, nada. Isso aqui não é um sistema que tem 1 GB de tamanho. É um processo que sobe com 20 MB e já tem tudo lá dentro, só. Agora, depois que eu fiz tudo isso, vamos observar uma aplicação Phoenix. O objetivo da palestra era falar de Phoenix, mas eu voltei um passo atrás. Vamos ver o que é o Phoenix. Vou subir uma aplicação Phoenix, aquela besta que eu fiz, que é só um scaffold, dar um observer de novo, observer start. O processor Elixir sozinho sobe com uns 20 MB, com o Phoenix sobe com uns 30. Não é porque o Phoenix custa 10, não. É porque eu tenho uma lista de applications. Tem o Cowboy, que é um servidor web. É como se fosse o Puma ou o Unicorn. Eu tenho uma infraestrutura de Elixir, tem ali um supervisor. Eu tenho o X, também é um serviço pré-embutido, que é o equivalente Ruby Gems ou Maven. Eu tenho o IEX, que é o próprio console que eu acabei de subir com o supervisor, por isso que ele consegue reciclar ele mesmo. Esse é o core do Erlang básico quando ele sobe, é só essa application kernel. Logger, para mim, é uma application também, então eu tenho um logger separado que tem um supervisor. Eu tenho dentro desse sistema de aplicação um mix, que é como se fosse um Rake, um Gradle, um Grunt. Eu tenho a infraestrutura do Phoenix, que tem um supervisor. Eu tenho o sistema de plugs, que é um supervisor. Eu tenho o Postgres, que também tem um supervisor. Você vai começar a descobrir que todo mundo dentro de uma aplicação Erlang tem árvores de supervisão. E a própria aplicação, finalmente essa aplicação. Começa com o supervisor, ele supervisiona 2 outros supervisors, tem um endpoint, 2 aplicações, um endpoint e um repositório, que é o Ecto. Esse repositório tem um pool que supervisiona esse monte de pool de conexões, por exemplo. Um processo por conexão, por exemplo. Aí no endpoint eu vou ter também o endpoint PubSub para channels de WebSocket e lá em cima eu vou ter todo um pool de conexões de HTTP que eu posso receber e já está aqui preparado todos os processos para receber conexão. Agora, o que mais que eu posso fazer? Eu posso matar o processo daqui, do observer. Isso aqui não é só para inspecionar, eu posso instrumentar. Eu posso matar um processo ou mandar mensagens do observer ou do console, da onde eu quiser. Esses processos estão à minha disposição para eu fazer o que eu quiser. Matei o processo, eu posso ficar matando o processo e o sistema continua funcionando. Ele sobe um novo PID, subiu um novo número de PID, subiu um novo número, vou matar outro aqui. Matei esse cara, vai subir, depois do 817, subiu 848. Subiu outro. O supervisor viu que caiu, ele queria mais um, criou mais um. Acabou. É assim que funciona. Dá um pau de conexão aqui. Vai morrer esse processo. Não vai morrer o sistema. Se você parar para pensar o que é uma aplicação Phoenix Web, ele é um conjunto de serviços, assim como é qualquer aplicação que eu faço hoje em dia. Uma aplicação Rails, por exemplo, ele tem a aplicação Rails, ele vai ter um Puma, que é um outro servidor, é um outro processo, ele vai ter um sistema de main cache, que vai estar separado também, eu vou ter um sidekick para rodar aplicações em background, são múltiplos processos, talvez em múltiplas máquinas. Aqui eu tenho um processo rodando multi-applications, são serviços
uma para a outra. Então, o Phoenix consome o serviço de logger. O logger não sabe que existe Phoenix, só recebe mensagem de log. Eu posso mandar log de qualquer lugar. O Postgres pode mandar um log para esse logger. Não tenho nenhum problema com isso. São serviços ali. Não é biblioteca compartilhada com um ponteiro, uma referência. É um serviço recebendo, esperando uma mensagem. Ele é altamente desacoplado e isolado um do outro. A gente está num mundo de microserviços. Se eu pego o que a gente chama hoje de micro, não é micro, eu chamo de gigante. São múltiplos grandes serviços que eu preciso ficar controlando. O que acontece se o microserviço cai? O que acontece se eu restarto? O sistema volta ao normal ou não volta? Eu não tenho ninguém supervisionando. Aqui dentro eu tenho multi-application, eu estou chamando de Yocto Service, porque Yocto é lá embaixo depois do micro, é basicamente isso que eu tenho. Então, uma aplicação Erlang Elixir é um conjunto de Yocto Services, vamos dizer assim. Se eu pegar, então, o Phoenix, ele é um conjunto de aplicações que subiu, todos supervisionados. Se eu pegar só o console do Elixir, o console do Elixir, ele também tem aplicações rodando, o próprio console dele mesmo, o logger e o runtime do Elixir. E se eu pegar só o Erlang, a linha de comando ERL, que é o comando do Erlang, subir, ele sobe também só o kernel, que é ele mesmo. É um conjunto de aplicações. Com o que eu acabei de mostrar agora, essa é a parte mais importante. Essa é a parte Erlang da coisa. Eu nem parei para mostrar muito a parte Elixir. A parte Elixir vai ter uma série de bibliotecas padrões bem feitas, que vão lidar com coisas como maps, tem structs, tem records, tem comprehensions. Eu nem mencionei que o código que eu faço, eu posso criar documentação testável. Eu faço uma documentação onde eu coloco um exemplo daquele método e eu rodo o teste, ele vai rodar o comentário e executar o comentário. Então, a documentação é executável. Isso é padrão dentro do Elixir. Eu tenho type specs e behaviors. Eu posso criar comportamentos, encapsulá-los e reusá-los. Tem protocolos também que eu nem coloquei na lista. Eu tenho toda essa infraestrutura de Jane servers e supervisors, que no Elixir eles estão ainda mais comprimidos dentro de um pequeno pattern chamado agents e task. Eu posso subir um Jane server numa única linha para rodar uma única tarefa, uma lista de tarefas, e um único agent que recebe estado dentro de um processo. Existem não só Jane Server, existe Jane Events, existem Jane FSM, que é Finite State Machine. Se eu precisar fazer uma máquina de estado finito, eu tenho um Jane Server para isso. A linguagem Elixir suporta sigils, ele tem macros higiênicas, eu posso incorporar pedaços de código à abstract syntax tree dele, ou seja, eu posso pegar pedaços de código, embuti-los em runtime e rodar em runtime, são macros. Com essas macros eu posso criar DSLs. E, como eu falei, no OTP a gente tem ainda o ETS, o DETS, o Minija e uma série de outras tecnologias de infraestrutura que vem de graça no OTP, a gente deveria usar. Se eu pegar agora, por exemplo, um RabbitMQ da vida ou um EJBRD, eles usam Minija por baixo, eles usam todos aqueles sistemas de nodes, supervisors e processos. Se você olhar o código-fonte, você vai encontrar supervisors, você vai encontrar Jane servers, você vai encontrar essa mesma infraestrutura que permite isso de funcionar. Isso dito, e quanto às novas linguagens? JavaScript não serve para fazer isso. Não tem como fazer isso. É tudo global, é tudo mutável, é tudo compartilhável. É o pior design que você pode querer. O máximo que você vai conseguir fazer é uma coisa muito rudimentar, como eu falei antes, chamado Reactor. Só. É o máximo que você consegue fazer. Rust acabou de sair, ainda está em desenvolvimento. O suporte assíncrono dele ainda está em desenvolvimento. Eu nem sei se ele tem corrotinas, eu não sei se ele tem a ideia de você poder suspender um processo em execução. A maioria não tem esse suporte, portanto, uma única função que você faz pode bloquear o que você está rodando. O Go tem esse mesmo problema. O Go ele tem estado mutável compartilhado. Não tem como. Uma Go-rotina, ele não tem sequer um PID. Eu não consigo controlar uma Go-rotina. Eu tenho channels, eu não posso controlar. O Go, ele tem o Suturi, que é uma biblioteca à parte, que é um OTP clone. Ele quase funciona como um OTP se você seguir algumas convenções. Então, de novo, vamos assumir que você leu as convenções e não vai cometer o erro. O Scala é a mesma coisa. O Aka é quem trouxe a ideia toda de Actors à voga. Ele é um OTP clone. O ideal dele seria ser um Erlang. Mas ele também tem o mesmo problema. Tem a JVM por trás, tem estado mutável. Mais ainda, eu tenho uma linguagem estática, eu tenho assinaturas estáticas de cada método função. Eu tenho que ter, porque é estático.
Só que eu não posso agora, então, mudar uma classe e subir só a classe nova. Eu tenho que mudar toda a árvore que depende dela. É impossível subir só aquela uma função, se eu mudar a assinatura dela. Isso só funciona em linguagem dinâmica. O closure é o mais próximo que eu vou ter de Erlang. Se eu usar o pulsar e o quasar, que são quase uns OTPs também. Ainda tem as limitações da JVM. Não vai funcionar igual. A JVM em si, toda a vantagem de ter todas as bibliotecas Java de antes é que você vai ter todas as bibliotecas Java que tem todos os problemas. Estado compartilhado, mutável e assim por diante. Nenhuma delas consegue suportar synchronous exceptions. Não tenho como fazer supervisors que vão fazer tudo que o Erlang faz. Todos eles estão no quase, estão tentando colocar quase lá, quase. Mas o quase não vai acontecer. Já aconteceu em uma linguagem chamada Erlang. Faz 30 anos. Por que ninguém usa Erlang? Eu, inclusive. Porque é feio que nem o cão. É o cão chupando manga. Tudo bem, a gente está acostumado com linguagens que são o cão chupando manga. A gente consegue trabalhar com isso. A gente sabe, mas não é legal. Por que eu vou fazer esse trabalho todo? Para isso existe uma linguagem chamada Elixir. O Elixir ele pega o Erlang, não modifica o Erlang, e coloca uma camada por cima que tira aquela linguagem velha, que é derivada de Prolog. Então, em 86, o Joe Armstrong pegou Prolog e colocou toda essa ideia de processos, atores no Prolog, e isso virou Erlang. Depois eles reescreveram isso em C e assim por diante, e aí virou Erlang moderno, mas ainda tem raiz em Prolog. O Elixir, por outro lado, tem raiz em linguagens dinâmicas, Ruby, Python, assim por diante. Parece muito Ruby. Sem todas as partes mutáveis que eu tenho no Ruby. Como aprende Elixir? Site oficial, a documentação é muito boa, vale a pena ler, passei muito tempo nessa documentação. Qualquer projeto que você fizer usando o Mix, que é o gerenciador de tarefas do Elixir, gera documentação dessa forma, se você documentar seus métodos. O Phoenix está bem documentado também, framework web, pronto para funcionar agora. Livros, vários. Programa Elixir está pronto. Programa em Phoenix está em beta. Um que vale muito a pena ler é o Little Elixir IOTP Guidebook, porque ele explica um pouquinho mais detalhado do que eu acabei de mostrar na palestra, toda essa infraestrutura de OTPs, como que eu controlo 1 milhão de pequenos processos, mantendo todos em ordem. Tem o Elixir Sips, que é um canal de screencasts. Então, toda semana sai um screencast de 5 minutos. Tem o Elixir Status, que é um aglomerado de blog posts da comunidade Elixir. Na Europa tem o Elixir Conf, nos Estados Unidos tem o Elixir Conf, já foi a segunda em cada um dos dois países. E mais do que isso, existe toda a comunidade Erlang por trás, Erlang Solutions é uma delas, que ainda dá suporte a toda a infraestrutura que a gente precisa usar. Daquela aplicação Phoenix que eu mostrei, por exemplo, o Cowboy é Erlang, que é o web server, o Ranch é Erlang, faz parte do Phoenix. Eu uso tudo que é Erlang dentro, para fazer pool de processos. Em vez de eu subir 1 milhão de processos, que tal eu fazer 10 processos, onde eu vou usando um processo à medida que ele vai liberando. Isso é um pool. Tem uma coisa chamada Pool Boy, que é feita em Erlang também. E uma vez entendendo a sintaxe Elixir, entendendo o conceito de OTP, existe muita documentação Erlang que ensina todos os internals do Erlang. Então, o Learn e o Summer Erlang explica de forma bem fácil de digerir, usando o código Erlang, mas uma vez que você entendeu esses conceitos que eu acabei de falar agora, nodes, processos, process list, process exit, send, spawn, genserver e supervisors, é o vocabulário que você precisa para começar a entender tudo isso daqui. Isso já está estável, isso não tem que ficar estável ainda, isso já está maduro, isso não tem que ficar maduro ainda, isso já existe, só que antes estava bloqueado, porque é chato de programar nele. Agora a gente acabou de abrir e desbloquear o Erlang. Então o Erlang agora está acessível numa linguagem que eu vou dizer que é até mais fácil de aprender do que um Ruby. Então não há outra desculpa para não se usar Erlang a não ser preguiça. Espero que vocês tenham gostado da introdução e motivados a usar um pouquinho mais de Erlang Elixir. Agradeço a todos por terem vindo. Obrigado. Dá tempo para pergunta? Acho que não, né? Vou estar aqui atrás, qualquer coisa. Uma pergunta.
Tem um outro supervisor atrás dele. É um supervision tree. Óbvio, dá para matar o Erlang? Com certeza dá. Eu consigo matar um Erlang. Se eu chegar lá e dar um kill no último processo, ou estourar a quantidade de processos da máquina, dá para fazer isso também. Sobe 16 milhões de processos para ver o que acontece. Tem formas. Pode tirar. Tem formas de matar. Só que você tem que se esforçar para matar. Não é fácil de matar ele. É mais fácil matar os pequenos processinhos. Beleza, galera. Continue estudando com vocês, Mr. Pot Higgs.